Você já viu alguém tão arrogante que achava que o dinheiro comprava tudo? Até o dia em que uma criança o fez engolir cada palavra? Imagina a cena: uma feira barulhenta, o sol queimando a terra e um homem rico humilhando quem cruza seu caminho, sem saber que uma menininha, com o coração maior que qualquer fazenda, estava prestes a dar a ele uma lição que ecoaria por anos. O que você faria se visse alguém pisar nos outros só para se sentir maior? Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que o sol castigava a Vila do Sol, uma cidadezinha escondida entre morros e pastos no interior do Brasil. Era dia de festa. A grande feira agropecuária que juntava gente de todo canto. Fazendeiros de botas brilhando, comerciantes gritando preços, crianças correndo com algodão doce nas mãos e velhos sentados na sombra, contando histórias de outros tempos. A poeira subia a cada passo na estrada de terra vermelha. O ar vibrava com risadas, o som de ferraduras batendo no chão e o relinchar dos cavalos que, de tão imponentes, pareciam saber que eram as estrelas do dia. Barracas coloridas se enfileiravam, oferecendo de tudo, de chapéus de palha a facas artesanais, de doces caseiros a cordas trançadas à mão. Mas o que fazia o coração da feira pulsar era o grande cercado no centro, onde os homens exibiam seus cavalos, disputando quem tinha o... Entre a multidão, caminhava João, um homem de pele queimada pelo sol e mãos calejadas de anos trabalhando com ferros e rédeas. A camisa clara, desbotada pelo tempo, tinha remendos discretos nas mangas, e o chapéu de palha, já torto de tanto uso, escondia metade do rosto. Ele não falava muito, mas os olhos castanhos carregavam uma calma que só vem com a experiência. João era conhecido na região, ou pelo menos já tinha sido. Décadas atrás, diziam que ele falava com os cavalos como se fossem amigos, que conseguia... Mas o tempo passou. Os ossos começaram a chiar, e João pendurou as rédeas, escolhendo uma vida simples, consertando ferramentas e cuidando da filha. Ao lado dele, de mãos dadas, estava Lúcia, uma menina de 10 anos, pequena como um passarinho, com o cabelo preso em uma trança frouxa e olhos brilhantes que pareciam enxergar o mundo inteiro. Ela usava um vestido azul simples, já um pouco curto nas pernas, e segurava o pai com firmeza. Como Lúcia olhava tudo com curiosidade, apontando para as barracas, para os cavalos, para os malabaristas que jogavam tochas no ar. "Pai, aquele ali é rápido?" perguntou, apontando para um cavalo castanho que trotava orgulhoso, a crina balançando como uma bandeira. João sorriu, o canto da boca subindo só um pouco. "Rápido, sim, minha flor. Mas velocidade não é tudo. Cavalo bom é o que tem coração." Lúcia riu, balançando a trança, e apertou a mão do pai ainda mais. Eles andavam devagar, sem pressa, como quem... Mas no meio daquele barulho todo, havia uma voz que cortava o ar como faca, alta, cheia de si, exigindo atenção. Era Eduardo, o fazendeiro mais rico da região, parado no centro do cercado principal, cercado por um grupo de homens que riam de tudo o que ele dizia. Ele usava botas de couro tão polidas que refletiam o sol, um cinto com uma fivela dourada do tamanho de um prato e uma camisa engomada que parecia nunca ter visto poeira. O chapéu, novo em folha, estava inclinado. Eduardo falava alto, gesticulava ainda mais como se quisesse que até as nuvens ouvissem. Ao lado dele, preso por uma corda grossa, estava seu maior orgulho, um cavalo preto, imenso, com músculos que pareciam esculpidos em pedra. Chamavam o bicho de Bão-Tap, e não era à toa. Ele relinchava alto, batia as patas no chão, puxava a corda com tanta força que os peões mal conseguiam segurá-lo. "Esse aqui, ó, gritou Eduardo, batendo na sela com força. "Esse é o rei da feira. Ninguém doma, ninguém monta, ninguém chega perto." A multidão aplaudiu, alguns assobiaram, outros apenas balançaram a cabeça, impressionados. Eduardo sorria, o peito estufado, como se o cavalo fosse uma extensão dele mesmo. João e Lúcia pararam a poucos metros do cercado. Não por querer, mas porque a multidão os empurrou para lá. Lúcia olhava o cavalo com fascínio, mas também com uma pontinha de pena. "Ele tá bravo, pai?" perguntou, a voz quase sumindo no barulho. João ajeitou o chapéu, observando o bicho. "Não é bravo, filha. Tá assustado." Ele falava baixo, como se estivesse contando um segredo.
e Lúcia assentiu, absorvendo cada palavra. Mas a calma deles contrastava com a energia de Eduardo, que parecia farejar qualquer chance de se exibir mais. Seus olhos varreram a multidão e pararam em João, o velho de chapéu torto, parado ali como se nada no mundo o incomodasse. Eduardo estreitou os olhos, reconhecendo o rosto. Não era segredo que João já tinha sido o melhor domador da região. E isso, para um homem como Eduardo, era uma ameaça. Com um sorriso torto, Eduardo apontou para João, a voz carregada de deboche. Olha só quem resolveu dar as caras. João, o grande domador aposentado. Veio fazer o quê, hein? Ensinar para a menina como varrer o chão ou mostrar como se cai de cavalo? Alguns homens riram alto, outros ficaram sem graça, olhando para o chão. Lúcia lá apertou a mão do pai, sentindo um calor subir pelo rosto. João não se mexeu, apenas ajeitou o chapéu e ficou quieto, como quem já ouviu esse tipo de coisa 1000 vezes. Mas Eduardo não parava. Ele precisava. E então, velho? Tá com saudade dos velhos tempos? Ou vai dizer que essa menininha aí é sua aprendiz? Quem sabe ela não quer tentar domar o bom tap? Vai ser divertido. As risadas ecoaram, e Eduardo bateu no peito, como se tivesse acabado de contar a melhor piada do ano. Lúcia baixou os olhos, o coração batendo forte. Ela sentia os olhares da multidão, o peso das palavras de Eduardo, o riso que parecia cortar como faca. Mas então olhou para o pai e viu algo que a fez respirar fundo. Ele apenas a olhou de volta, com um brilho calmo nos olhos, e disse baixo, só para ela: Calma, minha flor. Tem gente que precisa gritar para se sentir grande, mas cavalo só ouve quem fala com jeito. A multidão ainda ria. Eduardo ainda apontava. Mas Lúcia sentiu algo crescer dentro dela, uma faísca de coragem que não sabia que tinha. Ela ergueu o rosto, os olhos fixos no cavalo preto que relinchava no cercado, e sem soltar a mão do pai, deu um passo à frente. O sol parecia queimar ainda mais forte na Vila do Sol. A poeira dançava no ar, levantada pelos pés inquietos da multidão que se apertava ao redor do cercado. O relinchar do bom tapa ecoava, misturado ao burburinho de vozes curiosas, risadas abafadas e murmúrios de incredulidade. Lúcia, com seu vestido azul balançando ao vento leve, deu aquele passo à frente, os olhos brilhando com uma determinação que ninguém esperava de uma menina tão pequena. A mão dela tremia de leve, mas não soltou a do pai, como se buscasse. João, com o chapéu inclinado, apenas a observava, o rosto sereno, mas com um orgulho quieto que transborda sem precisar de palavras. A multidão, que momentos antes ria do deboche de Eduardo, agora segurava o fôlego, os olhos grudados naquela figura miúda que ousava desafiar o espetáculo do fazendeiro. Eduardo, ainda com o sorriso torto de quem se acha dono do mundo, cruzou os braços e jogou a cabeça para trás, deixando escapar uma gargalhada que fez o cercado tremer. Olha só, pessoal! A bonequinha da trança quer brincar de domadora! Gritou. Prepara o espaço, porque hoje tem choro e poeira. Alguns homens ao redor riram, batendo as mãos nas coxas, mas outros franziram a testa, incomodados. Uma mulher de lenço colorido na cabeça cochichou para a amiga ao lado. Isso tá indo longe demais. É só uma criança. Mas Eduardo não ouvia, ou não queria ouvir. Ele caminhou até o centro do cercado, puxando a corda do bom tapo com força, fazendo o cavalo empinar e soltar um relincho que parecia um trovão. Vem, moça, ou vai correr pro colo do papai? A provocação caiu pesada, e Lúcia sentiu um nó na garganta, mas os olhos dela não piscavam. Ela olhou para João, buscando não uma permissão, mas uma certeza. Ele inclinou a cabeça, quase imperceptível, né? E murmurou, tão baixo que só ela ouviu. Filha, cavalo não entende grito, mas sente quem fala com o coração. Se quiser, vai. Aquelas palavras foram como um vento que afasta a névoa. Lúcia respirou fundo, soltou a mão do pai e deu mais um passo. O silêncio tomou conta da feira, quebrado apenas pelo som das patas do bom tapo batendo no chão, como se ele desafiasse o mundo inteiro. Eduardo, percebendo que a brincadeira estava virando algo sério, tentou manter o controle. Tá bom, deixa a menina tentar, mas não digam que eu não avisei quando ela sair rolando. Ele riu.
Mas o riso saiu forçado, e alguns na multidão começaram a trocar olhares, sentindo que algo estava mudando no ar. Lúcia, alheia às Ele era enorme, os músculos brilhando sob o pelo preto, e as narinas dilatadas soltando fumaça a cada bufada. Mas, para ela, ele não era um monstro. Era só um bicho assustado, cucudo, perdido no meio de gritos e cordas que o apertavam. Com passos leves, quase como se dançasse, Lúcia se aproximou do cercado. A multidão parecia prender a respiração em uníssono. Uma criança gritou lá do fundo: "Cuidado, moça!" Mas Lúcia não olhou para trás. Ela parou a poucos metros do Bão-Tap, as mãos soltas ao lado do corpo, sem nenhuma pressa. Começou a assobiar, um som baixo, suave, como uma canção de ninar que o vento carrega. Não era um comando, não era uma ordem, era um convite. O cavalo virou a cabeça, as orelhas tremendo, ainda inquieto, mas já não batia as patas com tanta força. Lúcia deu mais um passo, agora tão perto que podia sentir o calor do animal. "Calma, grandão", murmurou, a voz tão leve que parecia flutuar. "Não tem grito aqui, só jeito." Ela estendeu a mão devagar, os dedos abertos como se quisesse tocar o ar antes de tocar o bicho. O bão tap bufou. Algo nos olhos dele mudou, como se pela primeira vez alguém estivesse realmente olhando para ele. A multidão, que antes zombava, agora estava muda. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Eduardo, com os braços ainda cruzados, começou a franzir a testa, o sorriso sumindo aos poucos. Isso, isso não é nada", gaguejou, tentando recuperar o palco. "O bicho tá cansado, só isso." Mas ninguém deu atenção. Todos os olhos estavam em Lúcia, que agora encostava a mão na testa do cavalo, os dedos deslizados. O Bão-Tap baixou a cabeça, o corpo relaxando, as narinas soltando um suspiro longo, quase aliviado. A menina de trança, tão pequena que mal alcançava o ombro do animal, parecia maior que qualquer um ali. Um homem de barba grisalha, parado na borda do cercado, deixou escapar. Meu Deus, como é que ela faz isso? E como se respondesse a ele, Lúcia continuou sussurrando, palavras que ninguém ouvia, mas que o cavalo parecia entender. De repente, um aplauso tímido começou no fundo da multidão. Era uma senhora de avental. As mãos calejadas logo, outros se juntaram e o som cresceu, enchendo o ar com uma energia nova, cheia de respeito. Lúcia não olhou para eles. Seus olhos estavam no bão tap, que agora mastigava calmamente, as orelhas relaxadas, como se tivesse esquecido toda a raiva que carregava minutos antes. João, a poucos passos dali, cruzou os braços, o rosto ainda sereno, mas com um brilho nos olhos que dizia tudo. Ele não precisava falar. Sua filha estava fazendo o que ele sempre soube que ela podia. Eduardo, porém, ele descruzou os braços, o rosto vermelho de quem sente o chão escapando sob os pés. "Tá, foi bonitinho", gritou, tentando chamar a atenção. "Mas isso não prova nada. Sorte de criança, só isso. O bom tap é meu e eu vou mostrar como se faz de verdade." Ele deu um passo à frente, ajeitando o chapéu com um gesto nervoso, como se quisesse recuperar o controle. A multidão murmurou, alguns rindo baixo, outros balançando a cabeça, já prevendo o que vinha. Lúcia, ainda com a mão no cavalo, virou o rosto para o pai, os olhos brilhantes. João apenas assentiu, como quem diz: "Você fez sua parte, filha." E ali, no meio do cercado, com o cavalo pintando tudo de dourado, Lúcia sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de uma certeza nova, enquanto Eduardo, cego pela própria arrogância, começava a caminhar em direção ao bão tap. O ar na Vila do Sol parecia mais pesado agora, como se carregasse o peso de todas as emoções que se chocavam no cercado. A poeira ainda dançava sob os raios do sol, mas o silêncio da multidão era. Eduardo, com o rosto vermelho e o chapéu torto, caminhava em direção ao bão tap, cada passo ecoando como um tambor no chão de terra batida. Seu peito estava estufado, mas não mais de orgulho. Era raiva, misturada com a vergonha que ele tentava esconder. Lúcia, ainda ao lado do cavalo, sentia o calor da mão que acabara de tocar o pelo quente do animal. Ela olhou para o pai, João, que permanecia firme, os braços cruzados, o olhar sereno como um lago que reflete o céu.
A menina deu um passo para trás, deixando o espaço livre. Havia algo neles. Não era pena nem raiva, mas uma curiosidade calma, como se ela soubesse que o que vinha a seguir não dependia mais dela. Eduardo parou diante do bom tap, a corda firme nas mãos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Ele lançou um olhar rápido para a multidão, como quem busca apoio, mas os rostos que antes riam com ele agora estavam sérios, alguns até com um brilho de julgamento. "Vocês vão ver", gritou, a voz rachando no meio da frase. "Esse cavalo é meu, e eu sei como lidar com ele. Não é uma criança." Ele puxou a corda com força, fazendo o bom tapa empinar, as patas dianteiras cortando o ar como lâminas. A multidão recuou instintivamente, um murmúrio de preocupação correndo entre eles. Uma mulher segurou o braço do marido e sussurrou: "Ele tá louco, isso vai acabar mal." Mas Eduardo não ouvia. Ele subiu na sela com um pulo, as botas brilhando por um instante antes de se firmarem nos estribos. "Agora, bicho!" berrou, batendo as rédeas contra o flanco do cavalo. "Você vai me obedecer." O bom tap, que momentos antes ele girou o corpo, relinchando alto, os olhos arregalados brilhando com uma mistura de medo e rebeldia. Eduardo segurava as rédeas com força, o rosto contorcido, gritando ordens que mais pareciam insultos. "Para, seu maldito! Anda direito!" Mas quanto mais ele puxava, mais o cavalo resistia. O cercado virou um redemoinho de poeira e som, com o bom tap girando e empinando, cada movimento mais violento que o anterior. A multidão gritava, alguns cobrindo os olhos, outros apontando. De repente, com um solavanco brusco, o cavalo jogou o corpo para... Ele voou da sela, caindo com um baque surdo no chão, a poeira subindo ao seu redor como uma cortina. O chapéu rolou para longe, e a fivela dourada do cinto brilhou, agora coberta de terra. Por um instante, o silêncio voltou, quebrado apenas pelo resfolegar pesado do bom tap, que trotava inquieto, a corda arrastando no chão. Eduardo ficou deitado por alguns segundos, o rosto contra a terra, antes de se apoiar nos cotovelos, o peito subindo e descendo rápido. A multidão explodiu em murmúrios. Um menino segurando um pirulito gritou sem que... Algumas risadas escaparam, leves, mas cortantes como facas. Eduardo se levantou cambaleando, o rosto vermelho agora não de raiva, mas de humilhação. Ele limpou a poeira da camisa com gestos rápidos, tentando recuperar o ar, mas os olhos de todos estavam cravados nele. Um velho de bengala, parado na sombra, balançou a cabeça e disse, alto o suficiente para ser ouvido: "Quem grita com o bicho só colhe o chão." Lúcia, que até então observava tudo em silêncio, sentiu um aperto no peito. O bom tap, ainda agitado, relinchava e batia as patas. Ela olhou para João, que fez um leve movimento com a cabeça. Não uma ordem, mas uma confiança. "Vai, filha," ele disse, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Lúcia respirou fundo, o vestido azul colando na pele por causa do calor, e caminhou novamente até o cavalo. A multidão, que ainda digeria a queda de Eduardo, virou toda atenção para ela. "Ela vai de novo?" perguntou um rapaz, a voz cheia de espanto. "É loucura, o bicho tá uma fera." Mas Lúcia não parecia ouvir. Seus passos eram firmes, mas ela parou a poucos metros do bom tap que bufava, o corpo tenso, pronto para explodir outra vez. "Ei, grandão!" ela chamou, a voz macia como uma brisa. "Você não quer brigar, quer? Só tá cansado disso tudo." Ela não pegou a corda, não levantou as mãos. Apenas ficou ali, os olhos fixos nos do cavalo, como se conversassem em uma língua que ninguém mais entendia. O bom tap mexeu as orelhas, o corpo ainda tremendo, mas já não batia as patas com tanta força. Lúcia começou a assobiar de novo, aquele som que parecia vir de algum lugar antigo, onde, aos poucos, o cavalo baixou a cabeça, os olhos menos arregalados, o resfolegar mais calmo. Ela estendeu a mão, tocando o focinho dele com a ponta dos dedos, e o bom tap não recuou. Pelo contrário, ele deu um passo à frente, como se quisesse estar mais perto dela. A multidão que segurava o fôlego explodiu em aplausos. Não era o aplauso barulhento de uma festa, mas algo mais profundo,
como se cada palma carregasse um pedido de desculpas por terem duvidado. Lúcia, sem se importar com o barulho, pegou a corda solta e começou a caminhar. Ela o levou em um círculo lento pelo cercado, o cavalo trotando com uma calma que parecia impossível minutos antes. Uma mulher na multidão enxugou uma lágrima, murmurando: "Essa menina é um milagre." João, ainda na borda do cercado, deixou os braços caírem ao lado do corpo, o rosto iluminado por um sorriso que não precisava de palavras. Ele sabia que aquele momento não era só de Lúcia, era de tudo que ele havia ensinado a ela de cada conversa ao pôr do sol. Eduardo, agora afastado do centro, ficou parado, as mãos nos quadris, o chapéu ainda no chão. Ele tentou falar algo, abrir a boca para soltar uma desculpa, mas as palavras não vieram. O homem que minutos antes dominava a feira com sua voz agora parecia pequeno, engolido pelo peso do que acabara de acontecer. Alguns na multidão o encaravam, não com raiva, mas com uma pena silenciosa. Um senhor de barba branca, segurando um copo de cachaça, falou alto: "Hoje você aprendeu, Eduardo, que dinheiro não faz." As palavras caíram como pedras, e Eduardo baixou a cabeça, o rosto escondido pela sombra do que restava de sua arrogância. Ele deu um passo para trás, como se quisesse sumir, mas os olhos de todos ainda o seguiam, esperando algo. Talvez um pedido de desculpas, talvez um gesto de humildade, mas ele apenas ficou ali, mudo, enquanto Lúcia, no centro do cercado, acariciava o bom tap, o cavalo agora tão calmo que parecia outro. A multidão começou a se dispersar aos poucos, mas o burburinho não parava. As pessoas se aproximavam de João. "Você criou uma joia, homem", disse um fazendeiro, tirando o chapéu em respeito. Lúcia, ainda segurando a corda do bom tap, olhou para o pai, os olhos brilhando com uma mistura de alegria e alívio. Ela não disse nada, mas o sorriso dela falava tudo. João se aproximou, colocou a mão no ombro da filha e olhou para o cavalo, que mastigava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja, e a feira, que parecia tão barulhenta horas antes, agora carregava uma calma diferente, como se todos tivessem. Lúcia, com a mão ainda no pelo do bom tap, sentiu o coração leve, mas seus olhos buscaram Eduardo, que agora caminhava lentamente para fora do cercado, a cabeça baixa, o passo hesitante, como se carregasse o peso de um erro que não sabia como consertar. O crepúsculo abraçava a Vila do Sol com um manto de tons quentes, o céu misturando laranja e roxo, como se pintasse um adeus àquele dia inesquecível. A feira, que horas antes pulsava com vozes e movimento, agora se desfazia em passos lentos, risadas abafadas. Eduardo, com o chapéu amassado na mão, desaparecera na multidão, seu vulto engolido pela poeira que subia da estrada. Lúcia, ainda ao lado do pai, sentia o calor do bom tap sob a palma da mão, o cavalo agora tão tranquilo que parecia um velho companheiro. Ela olhou para trás, onde o fazendeiro havia saído, e uma pergunta silenciosa passou por sua mente. João, percebendo o olhar da filha, apertou de leve seu ombro, como quem diz que algumas respostas vêm com o tempo. A feira podia estar terminando, mas a história que ali nasceu, nos dias que se seguiram, a Vila do Sol parecia outra. No mercadinho, na praça, até nas conversas ao pé das porteiras, o nome de Lúcia estava em todas as bocas. "Você viu a menina do João?" dizia uma comerciante, balançando a cabeça com admiração enquanto cortava um pedaço de queijo. Tão pequena, mas com uma coragem que homem grande não tem. Crianças corriam pelos becos imitando Lúcia, assobiando e fingindo domar cavalos imaginários, enquanto os mais velhos, sentados em bancos de madeira, contavam a história com um brilho nos. João, fiel à sua natureza, não fazia alarde. Continuava sua rotina simples, martelava ferros na pequena oficina, ajudava um vizinho com uma cerca quebrada, regava as plantas que Lúcia insistia em cuidar. Mas no fundo, ele sabia que algo havia mudado. Não na vila, não na feira, mas na filha. E talvez em todos que testemunharam aquele dia. Numa tarde tranquila, enquanto o sol se escondia atrás dos morros, João e Lúcia sentaram num banco velho, sob a sombra de um ipê. O vento soprava manso, carregando o cheiro de terra molhada. Lúcia,
Com a trança já meio desfeita, encostou a cabeça no ombro do pai e deixou escapar uma pergunta que parecia carregar o peso de muitos pensamentos. Pai, por que o moço da feira estava tão bravo com a gente? Ele nem nos conhecia direito. João tirou o chapéu, colocou-o no colo e olhou para o horizonte, onde o último fio de luz ainda resistia. Não era com a gente, minha flor, respondeu, a voz calma como um rio que corre sem pressa. Quem precisa diminuir os outros para se sentir grande está brigando com o próprio vazio. Lúcia ficou quieta, mordendo o lábio, como se tentasse encaixar aquelas palavras no mundo que ainda estava aprendendo a se dar a entender. Então, com a voz mais leve, perguntou: E o cavalo, pai, ele vai ficar bem com aquele homem? João sorriu, um sorriso que carregava anos de sabedoria. O bom Tap vai ensinar ele, filha. Assim como você ensinou. Cavalo não guarda rancor, mas também não esquece quem o trata mal. Quem sabe o moço não aprende a lhe ouvir. Lúcia assentiu, o rosto iluminado por um sorriso tímido. Ela pegou a mão do pai, os dedos pequenos entrelaçados nos dele, e os dois ficaram ali, vendo o céu escurecer, como se o mundo, por um instante, estivesse em paz. As semanas passaram, e a história de Lúcia virou parte da Vila do Sol, como as árvores antigas ou o sino da igreja que tocava aos domingos. Diziam que Eduardo, o fazendeiro que outrora falava mais alto que todos, agora aparecia menos na cidade. Quando vinha, caminhava mais quieto. A fivela dourada. Ninguém ouviu um pedido de desculpas, mas contavam que ele havia contratado um novo tratador para o Bom Tap, alguém que sabia falar baixo e respeitar o tempo do animal. Talvez fosse um começo, um passo pequeno, mas um passo. A lição daquele dia, porém, ia além de Eduardo, além da feira, além até da Vila do Sol. Era sobre o que acontece quando se escolhe ouvir em vez de gritar, respeitar em vez de dominar. Lúcia, com sua coragem de menina, mostrou que o coração fala mais alto que o dinheiro. E para todos que cruzarem caminhos com pessoas ou bichos, a história dela sussurra um convite. Olhe nos olhos, escute com calma, e você pode mudar mais do que imagina. Seja na poeira de uma feira ou na correria do dia a dia, o respeito é a semente que floresce onde menos se espera. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se ela tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Conta aqui nos comentários o que achou e de onde você está assistindo. Inscreva-se para mais histórias que vão te emocionar. Até a próxima.